E aí, quem conhece? A gente tá juntas desde 2019, dividindo uma outra sala que não é essa. E pós-pandemia, depois de algumas mudanças, a gente começou a dividir só nós duas e isso foi a partir de 2022. Quando a gente começou, a gente já tinha uma equipe formada de algumas pessoas que trabalhavam conosco e a gente pensou em estarmos juntas porque o espaço permitia, pela localização também, que era legal tanto pra mim quanto pra Renata. Então a gente não tava só nós duas, mas sempre com um número de pessoas que permitia essa união. Esse é o segundo espaço que a gente divide, que a gente começou lá atrás, como eu falei, em 2019, dividindo um espaço maior com mais duas outras colegas de profissão. E que, claro, cada uma tinha um tamanho, uma forma de trabalhar, mas que no final a gente se completava. O que é importante a gente ter em comum, a gente tem, é muito respeito. É verdade. E a gente não tem uma necessidade de uma se sobrepor à outra em alguma decisão. Então eu cuido mais da parte administrativa, por exemplo, do escritório, pago as contas, ela cuida mais dos cafés, das compras de supermercado. Um consumo considerável. E legal, assim, que isso também veio em reflexo com as meninas, né? Então, assim, todas em harmonia e eu acho que todo mundo se recebe muito bem aqui. Então, hoje eu tenho a Cami e a Bela comigo, arquitetas queridas que estão fazendo parte da nossa equipe nesse exato momento e trabalhando em alguns projetos. Eu costumo dividir em projetos, né? A Cami hoje está trabalhando com o projeto da Vila Clementino, então nesse momento ela estava em alguns executivos e ela também está participando de um outro projeto que é o Santa Mário, que ele trabalha na parte de planilha, desenvolvimento de orçamentos. A Bela tem me ajudado bastante num projeto que já vem há algum tempo com a gente, que é um projeto grande que a gente tem, que começou ali em 2021, que é um duplex. E hoje ela está me ajudando ali na compatibilização de algumas coisas em relação ao executivo e também orçamentos. Essa é a minha equipe, desse lado da bancada. A Bia tá agora, por exemplo, cuidando de um projeto na parte de criação. Então aqui não tem isso de só eu crio, só eu faço, todo mundo tá o tempo inteiro me ajudando em todas as etapas. Então essa é a Duda, ela começou aqui como estagiária, então já que tá aqui há algum tempo, agora já é arquiteta. E agora a gente tá mexendo num projeto na parte do projeto executivo, na planta de forro, então a gente sempre tem muitas adequações para fazer ao longo do tempo, a gente compra a iluminação, então a gente volta pra planta para readequar alguma coisa. Então a gente sempre tá com tudo isso aberto e em transformação. A gente acha que esse formato funciona bem pra gente. A gente tem um dia a dia agitado, mas a gente consegue compartilhar muitas experiências de obra, os perrengues, os BOs, as alegrias. Então a gente acaba sendo um time maior, mas tendo a individualidade de cada escritório. A gente andou até também tentando reduzir algumas coisas de amostra para isso, para ter, às vezes, uma que atenda as duas e também não sobrecarregar o espaço aqui. Enfim, é um espaço físico reduzido e considerando 2 escritórios também, imagina, a amostra se multiplica. E os fornecedores também, além, né, da gente compartilhar as indicações, chegou de uma obra, as reclamações, a gente também gosta de compartilhar. Eu lembro bem que a gente foi na Cerâmica em Si, escolheu umas xicrinhas para receber os clientes. Eu adoro aquela minha bandeja hexagonal. Eu não gostava de deixar ela guardada na minha casa e usar eventualmente. Uma coisa que eu até posso falar, tem aqueles 2 quadrinhos ali, que é do IMES, né, que tem um elefantinho, e a cadeira do IMES, que foram quadros que eu desenvolvi com uma colega que trabalha com produções e itens decorativos, que é a Mercato Casa, que na época, assim, a gente tinha uma ideia de fazer uma coleção de objetos mais voltado para arquitetura, então teve os quadros, tiveram alguns notebooks, mas foi uma coisa que acabou ficando um pouco ali parada. E aí, na época, a gente imprimiu algumas, essas ficaram comigo, então esses quadros estavam na minha casa. E aí, quando a gente veio para cá, eu trouxe. E, enfim, hoje eles estão ali e eu olho com carinho, assim. Seria uma coisa afetiva.
Mas a gente fala. Pode falar. A cuba era muito cara. E a nossa amiguinha Duda queria ela e a gente tá bom, então tá. E, enfim, é uma cuba que ela tem uma função retrátil, que uma vez que você abaixa a bica, ela fica ali escondida e fazia total sentido na nossa copa, que é total integrada com a área de trabalho, né? Quando a gente pensou nesse espaço, essa marcenaria, além do nosso armário de amostras, né, com certeza seria o espaço que precisaria brigar muita coisa. A parte da copa, né, aqui o nosso cantinho de café. Como eu falei também, como a gente vem sempre fazendo refeições e tendo essa convivência por aqui, o micro-ondas era essencial. E também a posição do ar-condicionado, que a gente acabou embutindo, claro, dentro do possível para ele funcionar da forma correta, mas com o respiro necessário. Além dos armários superiores, que hoje a gente tem bastante espaço para armazenamento ainda, enfim, arquivo morto, papelada que talvez a gente ainda tenha necessidade de guardar, amostras, e fora essa parte aqui de baixo também que a gente ficou, que atende completamente também ainda a copa. E esses são os quadros que eu tinha comentado, que é um apego sentimental que eu tenho, porque ele foi desenvolvido com uma colega que faz vários trabalhos manuais e itens decorativos, a Eli, da Mercato Casa. Lá atrás, eu acho que antes da pandemia, em 2019, a gente tinha um projeto de fazer uma criação de alguns itens, e esses foram um dos quadros que a gente fez como protótipo ali inicial, que tinha essa referência de arquitetura com algumas cadeiras e os anos, né, os anos datados de cada um. Eu até falei ontem pra Lívia uma coisa que eu acho que pode ser que a gente, depois até dessa gravação, dê um gás e ajude a gente, vamos fazer, então, seria botar um verde realmente na nossa varanda, que a gente tem uma varanda gostosa, que tem, né, uma visibilidade legal de pinheiros, e que é isso, na correria a gente nunca pensou em talvez uma mesinha, um mobiliário ou verde, e eu acho que é uma coisa que talvez a gente poderia, agora com esse incentivo, fazer. Se eu tivesse que levar algum item dessa sala, caso a gente mudasse, eu acho que eu levaria os nossos quadros. Um que seja. Mas eu gosto bastante. Se eu tivesse que levar algum objeto daqui da sala, além da bandeja, acho que eu comporia com ela alguns objetos de louça, que a gente teve um cuidado em escolher esse enxoval, então acho que eu levaria junto a nosso enxoval de louças. Se você quer compartilhar um espaço, acho que tem que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de pensar. Vai dar mais trabalho essa parte inicial, de conseguir organizar o conceito, o que cada um precisa, onde você vai ceder. Mas tenha paciência, porque o dia a dia compensa todas essas dificuldades iniciais de organização. Além do respeito, né, acho que admiração também. Eu admiro muito os trabalhos da Lívia, como eu tenho certeza que ela admira os meus também. Então, acho que é o essencial para um momento de compartilhar um espaço e dividir o dia a dia.